Ouçamos, irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus continuou a parábola dizendo: Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu-lhe e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa trazei a melhor túnica e revestiu-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Continuando aquilo que o padre Wendel falou na primeira pregação, nós queremos ter o filho pródigo como um caminho para chegar no tema que hoje estamos pensando, meditando, contemplando. A tua misericórdia é fonte de vida. Muitas vezes ouvimos: de novo essa parábola, já sei de cor. Mas como a tradução judaica nos diz, a Torá tem 70 faces. Então, portanto, cada vez que meditamos, nós queremos descobrir algo novo na palavra de Deus que nos traz a Sagrada Escritura. E podemos começar imaginando isto: a fonte de vida, a fonte da misericórdia é o próprio Deus. E imagine uma fonte em cima de um monte, e nós temos degraus para chegar a essa fonte. E assim nós queremos enxergar a parábola que Deus nos propõe em seu Filho Jesus Cristo. Degraus para se chegar à fonte da misericórdia, que é o próprio Deus. E nesses degraus, como o Padre Wendel terminou, e aqui eu continuo, o arrependimento é o primeiro degrau desta escada para se chegar à fonte de toda misericórdia. E aí o que nós podemos pensar? Ele cai em si e ele quer: eu quero me levantar, eu quero partir. Diante disso, nós podemos pensar: o que é esse arrependimento que nos faz querer levantar e ir à fonte de misericórdia? Ele fala: eu quero me levantar, ele entra em si. Esse é um verdadeiro arrependimento. Mas há muitas vezes confissões que não são. Como, por exemplo, em Mateus 27:5, Judas fala aos sacerdotes: pequei traindo sangue inocente. Isto não é confissão. Isto não é arrependimento. Isto é remorso. E o remorso é a pena do inferno. Remorder. Voltar-se para dentro de si e ficar como um cachorro ferido, lambendo as próprias feridas e falando: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, meu pai não gosta de mim. Ele se levanta porque crê no amor do Pai. Então, arrependimento verdadeiro não é remorso. Arrependimento verdadeiro é cair em si e voltar ao amor do Pai. Mas muitas vezes a gente não consegue.
Muitas vezes a dor interior é tamanha que nós duvidamos do amor até do próprio Deus. E aí o que fazer? Então, em primeiro lugar, ao voltar-se para si mesmo, como está em João 8,32, a verdade vos libertará. Tem gente que quer pedir perdão, fantasiando perdão. Fantasiando. Ai meu Deus, eu pequei, mas não foi tanto assim. Ai, eu pequei, mas a culpa é da Eva, que me trouxe o fruto. Eu pequei, mas a culpa é do meu marido. Eu pequei, mas a culpa é do presidente da república, é do papa, é do bispo, é de não sei mais quem. Eu pequei, mas olha a minha história, que desgraça que é. E aí começa um livro, uma lista telefônica de desculpas. De desculpas. Quando Jesus condena a hipocrisia, é exatamente isso. É esse processo no qual a gente quer fantasiar o pecado que a gente fez. Quando em João 8, a pecadora é condenada por pessoas que queriam vingança e colocar Jesus em situação ruim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus não veio para exercer condenação. Mas por que nós adoramos nos condenar? Por que nós gostamos de ficar machucando a nós mesmos? Na raiz desse remorso está o orgulho. Nós fantasiamos uma humildade falsa, e humildade falsa é orgulho, sim. Eu me coloco como se eu fosse o autor da minha própria redenção. Eu me coloco como se eu fosse aquele que me perdoa. Não. O autor do perdão é Deus. É Ele que me dá força, como no caso do filho, levantar-me-ei. Eu quero me levantar, é o próprio Deus o autor disto. Então, se nós formos rezar, qual deveria ser o começo da oração? Eu pequei. Eu pequei. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, porque eu pequei. E aí na tua oração, no teu relacionamento com Deus, seja franco com Ele. Seja realista com o Senhor. Não fica floreando tudo isto. A pecadora arrependida em João 8, ela se apresenta como ela está. Então nós temos que nos apresentar a Deus como nós estamos. E não mentir para nós mesmos. E não cobrir com mentira aquilo que fizemos. Não cobrir com uma humildade falsa aquilo que fizemos. Judas sai e vai se enforcar. Assim diz a Sagrada Escritura. Por quê? Porque diferente de Pedro, que se arrepende, e em Lucas está que o olhar de Jesus penetra os olhos de Pedro, e ele verdadeiramente chora de contrição. O orgulho aí de Judas o faz juiz de si mesmo. São Paulo na 1 Coríntios 4 fala, nem eu julgo a mim mesmo. Vamos fazer esse propósito. Eu não quero julgar a mim mesmo. Repita. Só Deus é o meu juiz.
Então vamos pedir a Deus para assumir isso em nós. Isso que começa, é o princípio da nossa libertação para subir até essa fonte da misericórdia. Senão ficam falando misericórdia, misericórdia, Deus ama, e a pessoa vira e fala: eu não sinto nada disso. Eu não quero saber de nada disso, para mim isso é só discurso. Como muitas vezes a gente vê na própria internet, muitas vezes as pessoas colocam como: Deus ama o pecador e condena o pecado, mas para o inferno vai o pecador. Para o inferno, como para o céu também, só vai aquele que é livre, que faz opções livres, ou pelo bem, ou pelo mal. Então não joguemos também para Deus aquilo que é o nosso orgulho, aquilo que nós julgamos que nós somos o autor da nossa própria salvação. E não somos. Então nesse primeiro momento, é verdadeiramente assumir uma posição de verdadeiro arrependimento. De viajar. Na nossa tradução está muitas vezes, ele foi para dentro de si. E esse é outro grau do arrependimento também. Nós queremos muitas vezes nos perder com o olhar, com o barulho. Quanto mais barulho melhor, quanto mais visão melhor, porque eu não quero parar. Porque se eu paro, eu vou ficar triste. E eu não posso ficar triste. Porque ficar triste é ruim. Eu vou ficar dentro de mim mesmo, ficar muito triste de ver tanta desgraça dentro de mim. Aqueles apóstolos que estão no cenáculo com Nossa Senhora de Pentecostes, eles estavam felizes, contentes? Não, eles estavam com medo. E a Sagrada Escritura coloca, eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo de serem mortos. Então o medo, a tristeza, a dor, faz parte. Uma das coisas que eu amo por ser salvista, é que o nosso fundador, e o nosso carisma é altíssimo em certos pontos, porque é o louvor de Deus. Nós estamos lá no centro da Trindade, nós queremos ver realmente o centro da Trindade. Nós queremos realmente contemplar a Deus e levar as pessoas a verdadeiramente esse encontro profundo com Deus. Só que o nosso fundador era frágil, e essa fragilidade, muitas vezes falamos da idade também, mas era a doença, e era uma fragilidade também emocional. E nós poderíamos falar assim, mas que tristeza, não é? E uma vez, falando conosco, um padre falou assim para ele: olha, os seus filhos ficam tristes de ver o senhor dessa maneira. Triste. E fala, precisa ficar mais alegre para animar, né, os seminaristas. E ele contando isso para nós, ele virou e nos falou assim: eu não posso fingir aquilo que eu sinto. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou alegre, estou alegre. É ser aquilo que somos. É assumir que nós somos marrom, que nós somos terra. E que de lá viemos, lá voltamos, mas somos terra. Nós não só viemos e voltamos, nós vamos para lá, mas nós somos. Somos, como diz São Bernardo, vaso de escória, um pedacinho que bate e desmonta tudo. E por que você fica com essa história de não assumir aquilo que aconteceu dentro de você na sua vida? Porque muitas vezes queremos nos portar como ídolos,
como os senhores da vida. Então, nesse primeiro degrau, para subir à fonte da misericórdia, nós queremos pedir a Deus essa graça de assumir aquilo que somos, mas não é assumir aquilo que é para ficar assim como é assumir o que é para subir os degraus e a graça nos transformar. Esse é o caminho para ser santo. Quando estivermos na mansão celeste, como vai dizer o livro de Jó, não é com os olhos de outro que eu vou ver a Deus, é com esses. Sou eu que vou ressuscitar. Então, se sou eu que vou ressuscitar, tem que ser eu a assumir a redenção que nosso Senhor nos deixou. Então, esse primeiro degrau para que nós possamos subir. O Filho, ele verdadeiramente se levanta. Então, não é somente um pensar, não é somente um desejo. O Filho, ele toma a decisão, e ao tomar a decisão, ele se levanta e vai, tá? E levantando-se, foi ao seu pai. Esse verbo no original, que estimi, também está lá em Zaqueu, em Lucas 19:8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Como em Mateus 9:9, quando Jesus convida Mateus depois de convertido, não, Mateus continuava pecador e Jesus convidou a segui-lo. Então, levantou-se e o seguiu. Então é o mesmo verbo. Esse mesmo verbo está em Marcos 10:27. 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Como em Lucas 24, o Cristo haveria de padecer e ressuscitar. Anistemi. O que quer dizer isso? Em Sagrada Escritura não existe coincidência. Em Sagrada Escritura nada é por acaso. Portanto, esse levantar do Filho é o começo da ressurreição. Ele, a partir daí, começa o seu processo de volta ao Pai, mas é um processo que a graça o torna de pé. Então, Zaqueu, quando se converte verdadeiramente, ele fica em pé. Quer dizer o quê? Que a santidade já começou, não na casa física de Zaqueu, mas começou na casa do seu coração. Então Deus nos dá a graça de nós nos levantarmos e irmos. Deus nos dá a graça de ir até Ele. Então é outro ponto para nós não confiarmos em nós mesmos, mas saber que se Deus nos dá a força para nos arrepender, Ele também nos dá a força para irmos ao encontro dEle. E nesse processo de levantar-se, nós queremos ir para onde? Nós queremos ir para a fonte de misericórdia, que é o próprio Deus. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A água na Sagrada Escritura, como para nós hoje é fundamental, é sinônimo de vida, como também é sinônimo de morte. E em Ezequiel 47:12, o rio que sai do lado do templo,
esse rio começa a aumentar e ele vai, aonde passa, até chegar ao mar da Arabá, que é o mar salgado, que é o mar morto. Ele vai fertilizando onde quer que ele chegue. Essa leitura fica na Torá de Ezequiel, onde Ezequiel fala que o templo, o novo templo, vai ser uma verdadeira recriação do próprio Israel. E obviamente, quando Ezequiel está escrevendo esse texto, ele está lembrando-se de Gênesis 2, em que 4 rios saem e fertilizam o paraíso, o Éden. Para nós, essa fonte de misericórdia que sai do templo é o próprio Jesus, conforme está em João 19:34. Quando o soldado perfura e sai sangue e água. Nunca nos esqueçamos que no próprio Evangelho de João, também Jesus se apresentou como o próprio templo. Ele é o próprio templo. Então nós somos chamados, como templo do Senhor também, a ir a Jesus como esse templo e beber dessa fonte da misericórdia do Senhor. Na igreja antiga, uma mulher, como está também em João 19, era representada embaixo da cruz com um cálice, pegando esse sangue e essa água. Essa mulher, obviamente, é a igreja. E nós também queremos ir a esta fonte de misericórdia, que é o próprio Deus. Mas queremos ver nesse pai que acolhe o filho, como essa fonte da misericórdia de Deus. Por isso, primeira coisa, o filho foi, tomou um banho, comprou lá uma roupa, não tinha nada, mas ele foi lá e pediu uma roupa bonita e chegou? Foi assim? Sim ou não? Como ele se apresentou ao pai? Como? Como ele estava. Então, aquilo que eu estava falando antes é aqui que se confirma. Não tem que fingir para Deus o que se é. Afinal, Deus sabe tudo, mas nós, na nossa hipocrisia, queremos fantasiar aquilo que somos. O filho se apresentou como ele estava. E assim que Deus quer que nós nos apresentemos. No Salmo 50 está o que Deus quer. Um coração bonito, um coração feliz? Não. Ele quer um coração contrito e humilhado. Ele quer que nós apresentemos o nosso coração como o nosso coração está. Arrebentado, cortado, machucado. E não fantasiarmos algo que nós não somos. O pai sai correndo, e o que faz o pai correr? A sua misericórdia. O esplanchizomai aí no grego quer dizer o que? Displen, que é baço. As entranhas comoventes de Deus, do pai aí no caso, faz com que ele vá ao encontro do filho que está pobre, do filho que está machucado, do filho que está em pecado. Esse pai espera na liberdade esse filho que volta e vai ao encontro dele correndo. A felicidade e o amor desse pai faz com que ele faça isso. Então essa é a fonte, esse é o olho d'água da fonte de misericórdia que nós temos. Como também Jesus é o mesmo verbo. E chamando Jesus seus discípulos, em Mateus 15:32,
tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Quando Jesus estende a mão a um leproso em Marcos 1,41, Jesus ficou profundamente compadecido e estendeu a sua mão. Vendo as multidões de Mateus 9,36, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A nossa esperança é a misericórdia de Deus. Como Santa Teresa de Jesus amava o salmo "Quero cantar as misericórdias do Senhor por toda a eternidade", essa é a nossa esperança. Essa é a nossa única esperança, ir ao encontro dessa misericórdia e deixar-nos abraçar por essa misericórdia. Esse é o 3º degrau. Quando o filho se apresenta, ele fala no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não fala, trata-me como a um dos teus empregados. Por que ele não fala isso? Diante da atitude do pai, de correr, de abraçar e de beijar do jeito que ele estava, o filho já sabe. Não tem razão, eu confesso, mas não tem mais razão de eu falar, trata-me como um dos seus empregados. Porque eu já sei que eu não sou. Eu já sei que vós me assumistes como filho. Então para que eu vou falar isso? Eu já entendi. Eu já entendi. Que vós me queres novamente. Mas nós, o nosso orgulho, podemos falar assim, como o leproso, que alguns domingos atrás na liturgia, afasta de mim porque sou um pecador. Deus nunca vai querer isso de nós, nem o próprio Jesus, tanto que ele vai lá e enfia a mão na cabeça do leproso para curá-lo. Essa parábola foi contada porque fariseus não queriam que Jesus se misturasse com pecadores. E Jesus quer se misturar conosco. Não só quando estamos bem, não só quando estamos ótimos, mas quando estamos afundados no vício, na dor, no pecado, seja lá no quê. Quer dizer, mesmo que se estivermos no meio de um pecado, nós somos chamados já a clamar a misericórdia do Senhor. E não ficar lambendo ferida e ficar muitas vezes fechados em nós mesmos. Santa Teresa de Jesus, mais uma vez, ela fala que muitas vezes ela errou por acreditar na palavra do inimigo. Porque o que o inimigo de Deus falava para ela? Seja como as outras irmãs. Vai levando a vida a si mesmo, você é pecadora. Você não é digna de rezar. E Santa Teresa fala, eu acreditei nele. E muitas vezes, nós acreditamos na fala da serpente de Gênesis 3. Porque como a serpente quer apresentar Deus para Eva? Deus mentiu para vocês. Porque Ele sabe. O que quer dizer isso? Ele sabe. Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Então o que ela quer dizer? Deus é inimigo de vocês. Deus quer o mal de vocês. Deus quer que vocês muitas vezes se percam. Deus quer que você sofra. Deus quer que muitas vezes você fique no pecado.
Isso é mentira. Ah, mas nós sofremos na vida. O próprio Filho de Deus também sofreu. Mas qual é a diferença? A diferença é que a graça sempre está do nosso lado. Deus sempre está do nosso lado para fazer-nos carregar a nossa cruz e ir até Ele. Por que o pai não sai atrás do filho pródigo e foi gritando atrás dele: não vá, você vai sofrer lá fora, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, como muitas mães falam para o filho: você vai ver o que vai acontecer se fazer isso, aquilo, e acontece, não é? E aí o filho volta e fala: a senhora tinha razão. Por que que mãe verdadeira faz isso? Como pai do filho, Deus deixa na liberdade. É só na liberdade que as pessoas voltam verdadeiramente para Deus. Deus não coloca uma cenoura como na frente de um burro para nos conduzir. É na liberdade que nós podemos aí voltar para Deus. E aí sim, é a verdadeira fonte da misericórdia. Então, no caso, como nós, quando mergulhamos e deixamos que a água nos envolva, nós devemos deixar que a misericórdia de Deus nos abrace, que a misericórdia de Deus nos envolva. Ah, mas eu caio 500 mil vezes no mesmo pecado, não interessa. Se caiu 500 mil vezes, 501 mil vezes você vai pedir perdão a Deus. É a frase do Papa Francisco: se há uma herança que um dia esse papado vai deixar, é a frase que ele fala: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Nós é que muitas vezes nos fechamos e cansamos, e aí a gente se entrega ao pecado, e a nossa mente acha o quê? Que fazendo isso, nós vamos nos libertar, e não vamos. Ir para a fonte de misericórdia é como ir para Jerusalém. Na Sagrada Escritura vocês nunca vão ler: o fulano desceu para Jerusalém. Para Jerusalém somente se sobe. E para a fonte de misericórdia a mesma coisa. Nós subimos para a fonte de misericórdia. E aí é o nosso esforço. E se degraus voltam para trás, como vai dizer Teresa, que é uma frase que, graças a Deus, que é uma santa que disse, né? Os nossos pecados devem ser o alimento do nosso autoconhecimento. Para subir na fonte de misericórdia, você tem que entender por que você pecou. Muitas vezes, como disse o padre Wendel, nós vamos nos confessar e a contrição não é cultivada em nós. Ai, confessei, estou livre. Ai, que bom, não quero nem pensar mais naquele pecado que eu fiz. Deus perdoou. Ai, que bom. Ai, que maravilha, eu estou santo. Essa é uma das boas maneiras para cair de novo, viu? É uma ótima maneira para cair de novo, é essa. Eu não quero pensar naquilo que eu fiz. Então nós temos que olhar para os nossos trajes e ver que estamos machucados, sim. E se fomos machucados, ficou 30 anos num vício, claro que a graça de Deus, mas aí é milagre de conversão, pode realmente apagar tudo, mas muitas vezes nós vamos carregar coisas que nós fizemos, feridas da nossa alma, que por exemplo a indulgência que vai curando, mas nós temos que aceitar isso.
Agora, não é olhar para o pecado para falar não vejo a hora de cair de novo. Aí seria outra hipocrisia. É olhar para entender por que pecamos. Quanto mais eu faço isso, mais eu me abro à fonte de toda misericórdia. Nós, às vezes, raciocinamos que é o contrário. Nós falamos assim, se eu pensar, eu vou, muitas vezes, voltar. A menos que a sua intenção for má. Então, quanto mais eu entendo por que eu peco, mais a humildade vai nascer em mim. Como vai ser Santo Agostinho, a humildade é a verdade. Então eu tenho que aceitar a verdade do meu ser. A verdade daquilo que acontece em mim. E aí ir no profundo da minha raiz daquilo que eu pequei. Quem faz assim, confessa muito melhor. Não é falar para o confessor os detalhes, não é isso. Mas saber o que está confessando. E ser franco com Deus, com a confissão que está sendo feita. Esse é o 4º degrau. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos nos questionar. Se o pai o abraçou, se a misericórdia de Deus o abraçou, por que o pai não podia falar, não fala nada, eu te amo como você é? Seria uma cena de novela bonita, né? Mas não é assim que a vida funciona. Tá? O pai não podia falar, não precisa falar, eu sei onde você esteve, eu compreendo o teu pecado. Porque é necessário ele falar, pai, pequei. Não como Judas Iscariotes, pequei entregando sangue inocente. Pai, pequei. A confissão é colocar para fora aquilo que nós fizemos. Porque nós somos novamente humanos. E como no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Muitas vezes o título desse salmo é Feliz o homem que foi perdoado. Porque nós precisamos confessar. Confessar que no sentido lato da palavra, que é botar para fora aquilo que fez. Por que nós precisamos verbalizar aquilo que nós fizemos? Porque é um ato de eu entender a mim mesmo e compreender aquilo que eu fiz. É um ato de colocar perante o Senhor aquilo que eu fiz. Mas eu confesso só com Deus. Mas é necessário a confissão. É necessário verbalizar. É necessário aprendermos a colocar perante um confessor aquilo que nós fizemos. Isso é humano. O próprio Papa Francisco deu um exemplo, se confessando diante de um sacerdote. Então essa confissão é necessária. E até a preparação para a confissão, é bom você aprender a colocar-se. Obviamente, nunca apresentando para alguém, só para o confessor, mas é bom escrever. É bom ir aprendendo a colocar para fora. É bom aprender a entender o que acontece dentro de si. Grandes assassinos e facínoras, pessoas realmente que caem no crime,
não o psicopata que é articulado no próprio pensamento ao fazer alguma coisa, mas aquela pessoa que teve um ímpeto e foi e matou alguém. Ela, muitas vezes, muitos testemunhos vocês podem escutar, na hora parece que eu fiquei cego. E tem pessoas que falam, eu não me lembro de nada o que aconteceu. Porque a pessoa, ela não ficou cega na hora que ela fez. Ela já estava cega antes. Então, é necessário aprendermos a entender o que acontece dentro de nós. E o encerramento dessa parte, que depois a irmã Leide vai continuar à tarde, o pai chama os servos. 3 objetos: túnica, sandália e anel. Chegou a hora de preparar a festa. Porque como na ovelha perdida e também na dracma perdida, que é o mesmo capítulo 15 de Lucas, a vizinha chama as outras. Olha a alegria de eu ter encontrado a dracma, o dinheiro que eu tinha perdido. Então Deus quer, aí no caso o pai, preparar a festa para aquele que volta. Então, é um relacionamento meu e com o outro, meu e com Deus, mas também meu com a comunidade. E nós, como igreja, devemos ficar felizes por aquele que volta. Devemos ficar felizes com aquele que retorna. E por isso a roupa, Jesus na cruz estava nu. É o símbolo de que ele assume a nossa pecaminosidade. Esse homem tinha perdido a veste, por isso ele é revestido. Estava em frangalhos. É novamente dado o anel. A aliança é refeita. Essa aliança com a casa. Então não é só um retorno com o pai, mas é um retorno para a casa, para a família. E sandálias, você não é mais escravo que anda com os pés no chão. Você agora é filho novamente desta casa. Não é mais necessário você ir para outros lugares. E nós queremos pedir a Deus a graça disso acontecer conosco também. E nós queremos nesse momento pedir uma verdadeira cura interior do nosso coração nesse ponto. Só que tem um problema. Cura interior é como o filho pródigo. Você tem que querer. Se você não quiser, o pai não vai sair correndo atrás de você. Porque você é livre. Então, para nós sermos curados, principalmente aí do nosso orgulho, nós temos que querer assumir aquilo que nós somos. Para nesses 5 degraus, esse arrependimento, esse querer levantar, esse deixar-se abraçar pela fonte da misericórdia, essa confissão e preparação da festa. Então, para esses 5 degraus, nós temos que querer. Guarda uma frase da Sagrada Escritura, que às vezes tem livro da Sagrada Escritura que a gente esquece. E o livro da Sabedoria, no capítulo 16, que vai meditar
sobre o êxodo e o processo da libertação do Egito, o autor, ele olha para trás e quer começar a pensar. Então no versículo 12 do capítulo 16 ele diz: não os curou nem erva nem unguento, no caso da serpente de bronze, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Tudo. E conforme Isaías 61, Deus quer curar as feridas da nossa alma. Então vamos em pé, levantar como esse filho, vamos colocar a mão sobre o nosso coração, a sede da nossa decisão. Senhor, queremos apresentar a vós o nosso coração. E queremos apresentar, Senhor, como Ele é. Queremos apresentar, Senhor, os piores pecados que nós fizemos já na vida. Queremos apresentar, Senhor, as pessoas que nos machucaram. Queremos apresentar, Senhor, até o ressentimento que tivemos de vós. E queremos levantar, Senhor. Por isso, nós não queremos fingir perante vós, Senhor. Assumimos que somos pecadores, sim. Assumimos que somos limitados, sim. Nós somos terra. Nós somos pó, que um dia o pó há de tornar. Por isso, tende misericórdia de nós, Senhor. Se muitas vezes o orgulho nos fez querer aparecer algo que não somos. Perdão, Senhor. Porque muitas vezes quisemos viver de aparência. Perdão, Senhor. Porque muitas vezes não quisemos ser e viver para o vosso louvor. Mas quisemos, Senhor, acreditar na glória humana, naqueles que nos elogiam, naqueles que muitas vezes enaltecem, falam palavras e mais palavras, mas no final fica a solidão. Sim, Senhor, queremos levantar, queremos ir ao vosso encontro, e queremos experimentar o abraço da vossa misericórdia. Mas não queremos nos apresentar com roupas bonitas, somos o que somos. E como São Paulo em 1 Coríntios 15, queremos ser o que somos na vossa graça. Sou o que sou pela graça de Deus. Sim, Senhor. Queremos verdadeiramente experimentar o vosso abraço. Queremos verdadeiramente estar em vós. Queremos, Senhor, ser acolhidos totalmente por vós. E voltar, Senhor, a vossa graça e a vossa misericórdia. Mas, para sermos verdadeiramente curados, nós queremos também não sermos egoístas. Porque o egoísmo é um dos inimigos da nossa cura interior. Por isso, estenda a sua mão e pensa agora naqueles seus filhos, irmãos, pais, vizinhos, amigos, inimigos e quem nos está vendo. Quantas pessoas não conseguem falar, eu quero me levantar. Por isso somos ministros da reconciliação, como nos diz Paulo na 2 Coríntios 5,18. Somos ministros da reconciliação. Nós somos chamados a revestir o filho pródigo. Nós somos chamados a colocar no dedo dele o anel. Nós somos chamados a colocar, a nos dobrar e colocar as sandálias nos seus pés. Vá lembrando-se dessas pessoas e vá pedindo que Deus vá colocando esse desejo de eu quero levantar no coração dessas pessoas. Não desista da sua família.
Não desista nem do seu inimigo. E vá pedindo: Senhor, olha essa pessoa que não quer decidir-se. Eu a coloco agora embaixo da vossa cruz, Senhor Jesus. E peço que ela possa sentir o abraço da vossa misericórdia. Eu peço, Senhor, que ela mude a imagem que ela tem de vós. Eu peço, Senhor, transforma na vossa graça e na vossa misericórdia. Sim, Senhor, vós sois poderoso bastante para isso. Por isso entregamos cada uma dessas pessoas, mesmo aquela que está sozinha agora e não tem ninguém para orar por ela. Nós estamos aqui para orar por você, para que você seja alcançado por essa graça de Deus, essa graça que cura e liberta no profundo da alma. Sim, Senhor, obrigado pelo abraço da vossa misericórdia. Obrigado por restituir pecadores. Obrigado pelo anel que coloca na mão dessa pessoa agora. Obrigado, Senhor, porque escravos são libertos e voltam ao convívio da casa. Bendito sois, Senhor. E queremos cada vez mais viver no vosso abraço, Senhor, no abraço do Pai. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar do que há em mim. Já não podia me conter. Decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Cançãonovaplay.com. Assine já!